Você sabe o que é a doença de Huntington? Quais são as causas da doença do Hudson? E quais são os sintomas? E você sabe como é feito o diagnóstico? E tratamentos? Esses e outros assuntos falaremos mais nesse vídeo. Vem com a gente! Uma vida inteira pela frente, sem nenhum problema grave de saúde e sem nenhum sinal de que isso poderia acontecer. Mas de repente, começa a surgir sintomas de uma doença quase desconhecida e que começa a afetar pouquíssimas pessoas e com consequências graves. 2 em cada 10 casos de doenças raras são assim, adquiridas ao longo da vida. E a maioria sem nenhuma explicação. As doenças degenerativas são aquelas que comprometem as funções vitais de um indivíduo em caráter irreversível e crescente. Elas recebem esse nome porque elas causam a degeneração de células, tecidos e órgãos. As causas das doenças degenerativas, elas estão relacionadas com o fator genético, meio ambiente, sedentarismo e má alimentação. Atualmente, não há cura e nem tratamento específico para as doenças degenerativas, apenas medicamentos para o alívio dos sintomas e a qualidade de vida do indivíduo. Dentre elas está a doença de Huntington. Você já ouviu falar dela? Não, nunca ouvi falar dessa doença. Não, senhora, eu nunca ouvi falar dessa doença. Bom, eu nunca ouvi falar dessa doença. Eu nunca ouvi falar dessa doença. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar nessa doença. Eu nunca ouvi falar dessa doença. Eu nunca ouvi falar. Bem, a doença de Huntington, ou mais conhecida como Coreia de Huntington, é uma doença hereditária rara e neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, causando diversas alterações, seja ele no comportamento, dos movimentos e da capacidade cognitiva. Estima-se que a doença de Huntington afete de 30 a 70 pessoas em um grupo de 1 milhão de indivíduos. Por isso, essa doença ela é considerada rara. Os sintomas geralmente se desenvolvem começando entre os 35 e 40 anos, sendo que às vezes pode acontecer antes da fase adulta. Como essa doença é autossômica dominante, os filhos de indivíduos com esse distúrbio tendem a ter 50% de chance de herdar esse gene defeituoso. Verifique então que nesse heredograma ele tem um padrão de herança autossômico dominante. Os indivíduos em preto apresentam o gene positivo para essa doença. Descrito pelo médico norte-americano George Huntington em 1872, o distúrbio tem sido amplamente estudado nas últimas décadas. Foi inclusive em 1993, pouco mais de 100 anos após o primeiro caso oficial da doença, que os cientistas descobriram o gene causador da afecção. Afinal, quais são as causas da doença de Huntington? A doença de Hudson ela é causada pela degeneração gradual de pequenas partes do glóbulo base, que são chamadas de núcleo caudal e corpo estriátrico. As glândulas base são conjuntos de células nervosas, que elas são localizadas no telencéfalo, na profundidade do cérebro. Elas colaboram na suavização e coordenação dos movimentos. A doença de Hudson é causada por uma deficiência genética de um único gene do cromossomo 4. Essa deficiência faz com que a parte do DNA chamado de sequência CAG
ocorre várias vezes, mais do que deveria acontecer. Numa sequência normal, ele se repete de 10 a 28 vezes. Em pessoas com o diagnóstico dessa doença de Hudson, ela se repete de 36 a 120 vezes. Com isso, ocorre a degeneração do neurônio. A doença de Hudson é uma desordem dominante autossômica, o que significa que uma pessoa precisa apenas de uma cópia do gene defeituoso para desenvolver essa doença. Uma pessoa herda 2 cópias de cada gene, sendo um de cada projetor, sendo mãe e pai. Alguém que tenha o pai com o gene defeituoso para a doença de Hudson, por exemplo, pode receber dele tanto a cópia defeituosa do gene quanto a cópia normal. Assim, cada pessoa que tenha hereditariedade para a doença tem 50% de chance de herdar o gene causador e logo desenvolve a doença também. Os sinais e os sintomas característicos da doença de Hudson surgem em decorrência da perda progressiva de células nervosas que ficam em uma parte específica do cérebro, chamadas de gânglios de base. Essa perda, ela afeta diretamente na capacidade cognitiva, que está associada a pensamentos e memórias, além de alterações de movimentos e de equilíbrio emocional. Os sintomas aparecem gradualmente, mas o que surge primeiro varia de pessoa para pessoa, além do que mais influenciará e comprometerá a qualidade de vida. Foi por isso que chamei o Dr. Ricardo para esse bate-papo. Falaremos ainda mais sobre os sinais e sintomas dessa doença, além de tirar dúvidas da população. Vamos nessa? Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. O senhor pode nos falar quais são os sinais e sintomas da doença de Hudson? Olá, Oswaldo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos falar então dos sinais e dos sintomas dessa doença. Eu separei aqui 3 grupos que são bem característicos da doença de Hudson, que foram os distúrbios de movimentos, os distúrbios cognitivos e os distúrbios psiquiátricos. Nos distúrbios de movimentos, eles estão associados a movimentos involuntários. Então, além do paciente apresentar movimentos involuntários, ele também pode apresentar dificuldade nos movimentos voluntários. Isso pode incluir espasmos e outros movimentos involuntários, que são chamados de coreia. Ele tem problemas musculares, com rigidez e contração, que são chamados de distonia. Além disso, ele apresenta movimentos oculares lentos ou anormais. E também apresenta anormalidades de marcha, com problemas de posturas e de equilíbrio. Além disso, o paciente, ainda dentro desse grupo de movimentos, distúrbio de movimentos, o paciente pode apresentar dificuldade de engolir, de deglutir ou até mesmo de falar. No distúrbio cognitivo, o paciente ele pode apresentar dificuldade de organizar e priorizar e focar em uma determinada tarefa. Ele apresenta impulsividade, promiscuidade sexual, ele tem um retardo do aprendizado e, além disso, de lentidão de pensamentos. E, por fim, temos também um distúrbio psiquiátrico. Nesse distúrbio psiquiátrico, a perturbação psiquiátrica mais comum associada à doença de Huntington é a depressão. Não necessariamente seja uma reação diagnóstica da doença de Huntington, mas sim em decorrência de uma lesão ocorrida no cérebro e posteriormente alterações da função cerebral. Então, sinais e sintomas, relacionados a essa e outras doenças psiquiátricas podem incluir irritabilidade, tristeza,
isolamento social, apatia emocional, pensamentos frequentes de morte e suicídio, e além disso, outros pacientes também relataram por apresentar transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e por fim, transtorno de bipolaridade. E além disso também, o paciente, com o passar do tempo, com a evolução dessa doença, apresenta perda de peso. A perda de peso vai acontecendo à medida que a doença vai evoluindo. Dr. Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora a gente vai para as ruas saber o que o povo quer saber sobre a doença de Huntington. Oi, doutor Ricardo, tudo bem? Eu queria saber se os sintomas dos jovens são os mesmos que dos sintomas dos adultos. Doutor Ricardo, sabemos que a doença de Huntington é comum em adultos de 35 e 40 anos. Nesse caso, quais são os sintomas nos jovens? Nos jovens, Oswaldo, o aparecimento e a progressão da doença de Huntington em jovens podem ser diferentes, sim. Então, o que acontece? Nos jovens, eles têm perda dos movimentos, né? De forma parcial também, porém eles têm uma queda, né? Perda da vontade de fazer exercícios físicos, queda nos estudos, né? Na vida acadêmica, além de também mudanças de comportamento. Agora se segue da mesma forma no adulto, a questão da rigidez e contração dos músculos, também movimentos voluntários ou prejuízo nos movimentos voluntários, e por fim também problemas de marcha, de postura e de equilíbrio emocional. Obrigado, Dr. Ricardo. Fiquem agora com os diagnósticos da doença de Huntington. O diagnóstico da doença de Huntington é feito através de uma avaliação clínica, confirmada por exames genéticos e também através da neuroimagem. A doença de Huntington pode ser muito difícil de se reconhecer nas primeiras fases, visto que os sintomas eles são imperceptíveis. A suspeita dessa doença ela é feita com base nos sintomas e no histórico familiar. Se os familiares eles possuírem algum tipo de problema psicológico ou forem diagnosticados com algum transtorno, tanto neurológico como psiquiátrico, como a doença de Parkinson ou a esquizofrenia, é necessário informar ao médico, pois a doença de Huntington pode não ter sido diagnosticada. Para o diagnóstico, é realizado ou uma tomografia computadorizada ou um exame de imagem por ressonância magnética. Isso é para verificar a degeneração dos gânglios basais e de outras áreas do cérebro que são normalmente afetadas por essa doença. A doença é confirmada por exames genéticos que medem o número de repetições de CAG. Descobriu-se que o gene da doença de Huntington tem uma seção específica que ela é expandida em quem tem essa doença. Em todas as pessoas, essa extensão do material genético contém um padrão de blocos construtores que compõem o DNA e eles são representados pelas letras CAGT. Na maioria das pessoas, o padrão repetido CAG ocorre de 30 ou menos vezes. Já nas pessoas que têm a doença de Huntington, ele ocorre mais de 36 vezes. Para a interpretação dos resultados dos exames genéticos para a doença de Huntington, é usada essa tabela, onde na primeira coluna possui o número de repetições de CAG e na segunda coluna a interpretação desses resultados. Para igual ou menor que 26 repetições de CAG, é considerado normal. Entre 27 e 35 repetições, é considerado normal, mas instável, maior risco de que crianças tenham a doença de Huntington. Entre 36 e 39 repetições, é considerado anormal com penetrância variável, instável. Em alguns estudos, a maioria dos pacientes tinha sinais e sintomas da doença. Maior ou igual a 40 é considerado anormal com penetrância completa. O teste genético é feito para confirmar o diagnóstico.
O exame e a orientação genética são importantes para as pessoas que têm um histórico familiar da doença, mas nenhum sintoma, pois as pessoas provavelmente já tiveram filhos antes dos sintomas aparecerem. Para essas pessoas, a orientação genética deve ser feita antes do exame. Essas pessoas elas são encaminhadas a centros específicos e especializados em lidar com questões éticas e psicológicas complexas. E cada processo feito é importante para o diagnóstico completo da doença de Huntington, sendo um diagnóstico difícil, dependendo da fase da doença em que é diagnosticada a pessoa, e para todo o processo ser aceito e ser tratado da melhor forma. Infelizmente, não existe cura para a doença de Huntington. O objetivo do tratamento é retardar o aparecimento de sintomas e fazer com que o paciente tenha uma vida autônoma e ativa pelo maior tempo possível. Existem dois tipos de tratamento para a doença de Huntington: o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico é a base de medicamento, como antipsicóticos, tal como o olanzapina, e aqueles que diminuem a quantidade de dopamina, por exemplo, tetrabenazina. Os tratamentos não farmacológicos são aqueles não medicamentosos, por exemplo, a psicoterapia, a terapia cognitiva, a terapia de fala e a fisioterapia. Esse tipo de tratamento, ele melhora tanto nos sintomas físicos quanto nos sintomas psicológicos da doença. Uma medicação tem diferentes efeitos para determinado caso. Portanto, é necessário ter um acompanhamento profissional e um processo para encontrar um tratamento adequado. A representatividade da doença na mídia vem por intermédio da série médica norte-americana Dr. House, em que a personagem 13, interpretada pela atriz Olivia Wilde, tem uma série de sintomas que a levam ao diagnóstico da doença de Huntington, herdada diretamente de sua mãe. Durante o episódio, a série visa demonstrar os diversos conflitos desencadeados pelo diagnóstico positivo e como este afeta as relações da personagem em seus papéis sociais de médica e paciente, relatando assim as dificuldades e o preconceito enfrentado pelo portador da doença.